buenas tardes a todos. Vou arriscar aqui um portanhol muito ruim, mas me foi passada essa tarefa de mediar, né, 4 grandes divas que tive a oportunidade de conhecer o ano passado, né? Aliás, em 2019, né? Já desconsideramos o ano passado. Essa mesa, né, a mesa redonda número 4, o tema são os indicadores de qualidade das brinquedotecas e competências básicas do brinquedista, contribuições do grupo ITLA, América e ABRE. A ITLA, para quem não sabe, é a International Toy Library Association. E nós temos, então, a grande honra de ter a Mônica Juárez, ex-presidente da ITLA, né? Foram 8 anos, né, de trabalho voluntário, né, de 2011 a 2019, e Cirlândia, Lídia, também membros da ITLA, né, que nos representam internacionalmente, né, vocês vão ver o quanto o Brasil está unido ao todo o resto do mundo, né, de maneira nenhuma a gente pode considerar que o Brasil tem uma participação menor em relação às brinquedotecas. E a Maria Célia, nossa querida também presidente da ABRE, e ela também é membro da ITLA América. Ela nos representa, então, na ITLA como o continente americano. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas. E hablaré mais despacio para que me entendas. Podemos começar? Eu acho que já está entrando mais, né, participantes, né? Então, dou a palavra à nossa querida Lídia Ahauri. O tema que ela irá desenvolver é o perfil das equipes de trabalho de acordo com a investigação Espaços Lúdicos na Argentina, né? A Lídia, ela é licenciada em Serviços Sociais pela Universidade de Buenos Aires, né? Possui diploma superior em Crianças, Pedagogia e Educação, diploma superior em Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, especialista em organizações sem fins lucrativos, na Universidade de San Andrés, psicóloga social, professora de pós-graduação no assunto abordagem intermultidisciplinar para a problemática de meninas e meninos, com ênfase especial em aspectos psicológicos e sociais, do diploma em Direitos da Criança pela Faculdade de Ciências Econômicas e Jurídicas, né, Universidade Nacional de La Pampa, e coordenadora geral do programa Bibliotecas Barriales do governo da cidade de Buenos Aires. Então, é uma grande honra, Lídia, né? Dou a palavra a ustedes. Gracias, obrigada. Que soy coordinadora del programa de Juegotecas Barriales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Argentina. Soy miembro de ITLA, donde María Celia es nuestra líder y nuestra coordinadora. Voy a presentarles hoy, voy a tratar de subir ahora una presentación, mientras esperamos que pueda subir la presentación y abrirla. Les cuento que voy a hablar brevemente de un capítulo de una investigación que realizamos en Argentina sobre espacios lúdicos en toda la República Argentina. El capítulo del que les voy a hablar hoy es el perfil de los equipos de trabajo. Sigue sin dejándome compartir. Mientras espero, les cuento que el objetivo de esta, para ponerlos en contexto, de esta investigación que realizamos en el año 2018 en Argentina fue conocer el desarrollo de los proyectos en todo el territorio nacional, que todos aquellos proyectos que tuvieran
centralidad en el juego. Esta investigación la realizamos el programa Juegotecas Barriales de la Dirección General de Niñez, al cual pertenezco, con otro programa a nivel federal, nacional, llamado Programa Jugando Construimos Ciudadanía, y la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Sociales. Les comentaba recién que el objetivo era conocer en el territorio nacional todo lo que tuviera centralidad con el juego y aportar conocimiento sobre la temática para el desarrollo de políticas públicas, para influir en las políticas públicas a fin de garantizar el derecho de las crianzas a jugar. La investigación busca, por lo tanto, la centralidad del juego en la infancia como ejercicio de derechos, porque Argentina adhiere a la Convención Internacional de Derechos de los Niños. También mostrar la responsabilidad de los gobiernos y el Estado para ser efectivos y garantizar esos derechos. La revalorización y visibilización del trabajo de las organizaciones sociales y todos los hallazgos y conclusiones que puedan contribuir al desarrollo de políticas públicas para las infancias. Voy a hablar solo de 3 puntos que relevamos en esta investigación que hicimos a través de una muestra de 150 organizaciones que trabajan con juego e crianzas en nuestro país. Voy a contarles cuántas personas trabajan en forma continua, sistemática, realizando actividades en los espacios de juego, en los brincadeiros. ¿Se dice brincadeiros? ¿Es así? Brincaderas. ¿Cuál es la modalidad de contratación de los recursos humanos y cuál es la formación que tienen los brinquedetistas, se dicen, los juegotequeros para nosotros en nuestro país? Lo primero que les voy a contar es en relación a la cantidad de recursos humanos que relevamos en 135 organizaciones que contestaron a esta cuestión. Es importante para nosotros señalar que el 57,5% de los espacios dedicados al juego trabajan con 5 personas. Son casi el 60% donde trabajan entre 1 y 5 personas. 10 organizaciones cuentan con 1 persona. El grupo que continúa, que es el que está conformado por entre 6 y 15 personas trabajando en espacios lúdicos, es del 19,40. Y el grupo donde trabajan más de 15 personas conforman el 16,40%, son más de 22 organizaciones. Lo que quiero destacar aquí, en este punto, que quizás pueda ser de interés para quienes nos están escuchando, es que en los espacios lúdicos, los equipos los conforman pequeños grupos de personas. Es decir, es una información importante para mostrar tanto a los gobiernos, al Estado, a los sponsors o a quienes estén interesados en financiar el tipo de proyectos que nosotros realizamos, que con no altas inversiones en recursos humanos se logra un impacto alto en el trabajo con las crianzas, con las familias de las crianzas
y con las organizaciones del territorio. Entonces, este es un punto que yo quiero resaltar porque estas 77 organizaciones que conforman prácticamente el 60% de lo relevado, cada una de ellas llegan a trabajar con más de 100 crianzas y con las familias de estas crianzas, con una inversión de 5 personas. Me parece que es algo relevante porque este tipo de proyectos en general tiene bajo costo y fuerte impacto. Y me parece que es importante que nosotros, como colectivo que trabaja en organizaciones sociales y de la sociedad civil, con niñas y con niños, tengamos presente este dato que tiene que ver con lo financiero y lo presupuestario y con los recursos humanos, porque es importante presentarlos para que quienes estén interesados. Por otro lado, quiero señalar el tipo de contratación. Más de la mitad del trabajo que se realiza en las organizaciones sociales que trabajan con espacios lúdicos, el trabajo es voluntario. Voluntario implica que no tienen retribución monetaria. El 49% es de personas que son rentadas y por lo general funcionarios de los distintos gobiernos, de las ciudades, de los estados o federal en menor medida. En este punto quiero resaltar algunas cuestiones. Uno es la respuesta de la propia comunidad, que da a las necesidades que el Estado no garantiza y se organizan para dar algún tipo de respuesta. Por lo tanto, la primera lectura que podemos hacer es que las comunidades, los pueblos, las ciudades, ven como una cuestión relevante y una preocupación el tema de las crianzas, las infancias, el juego y todo el desarrollo lúdico que realizan las crianzas. Lo segundo es que las comunidades se involucran para resolver aquellas cuestiones que consideran problemáticas. Lo vemos en esto que el 51% prácticamente lo realiza porque considera que es una preocupación, es de su interés y lo hace en forma voluntaria. Otra cuestión es el grado de participación y decisión de transformación social que tienen las organizaciones y las personas que la componen. Otra cuestión que podríamos inferir es que muchas veces para los gobiernos no es una prioridad el tema de las infancias y el juego, al lado de otras cuestiones como es el hambre, la educación, la salud, pierde relevancia muchas veces un tema tan importante como es el juego y las crianzas. Acá el trabajo voluntario nos muestra que las comunidades se organizan espacios lúdicos y logran participación. Sabemos que para desarrollar una política pública, lo primero es problematizar una cuestión y ponerla en agenda. Partimos, por lo menos en Argentina, de un buen piso para hacer esto. Una tercera cuestión que les quiero comentar para no extenderme es de cómo están conformados los equipos que trabajan en los espacios lúdicos. El 25% de las personas que trabajan en los espacios lúdicos tienen formación universitaria. La mayoría, el 14%, proviene de las ciencias sociales y en mayor grado del trabajo social. Seguida, con un 11%, de graduados en psicología y en psicopedagogía. Este grupo compone el 25% que participa en las actividades. Está seguido por un 41% de personas que tienen formación terciaria o técnicos. Creo que en Brasil se debe llamar parecido.
Estos provienen el 11% del mundo de las artes, otro 11% de la educación física, un 7% son técnicos en recreación. Y luego tenemos, conformando un 12% de los que provienen de la docencia, 6% de nivel inicial, jardín de crianzas y 6% de primaria. Y tenemos un gran grupo que no tiene formación terciaria ni universitaria, que constituyen el 34%. Estas personas reciben formación en sus lugares de trabajo, sean seminarios para brinquedistas, en recreación, los reciben en sus lugares de trabajo. Un desafío importante para nosotros en Argentina es lograr que los seminarios que estamos realizando de brinquedistas cuenten con una certificación a nivel universitario, a nivel nacional, una certificación de la autoridad de lo que es, en nuestro caso, el Ministerio de Educación. También quiero resaltar que es importante, si bien vemos que un gran grupo tiene formación universitaria y técnica, que todos hagan los seminarios como brinquedistas y a su vez rescatar todo el saber de aquellos que no tienen formación legal, pero que vienen del territorio y tienen un cúmulo de saberes que hay que aprender a rescatar y aprender a incorporar a nuestros trabajos, porque tienen muchos saberes que son fundamentales, especialmente en el vínculo con las crianzas. No me quiero extender y voy a decir algunas consideraciones finales. Lo primero es que las organizaciones sociales buscan incorporar los espacios lúdicos a sus distintas funciones. Y creemos que aquí hay un campo para explorar, que no solo se dedican al tema del apoyo educacional, a la contención, a la salud, sino que buscan incorporar espacios lúdicos. Lo segundo, que a la hora de formar juegotecas, ludotecas, las organizaciones sociales ponen a disposición todos sus recursos humanos, sus recursos físicos de infraestructura, de materiales. Lo notamos con los números que les brindaba de la cantidad de voluntarios que participan en estas actividades. Otra cuestión que hemos relevado y que podemos considerar es que trabajan incansablemente buscando el acceso a capacitaciones específicas en formación lúdica para su personal. Y acá hay mucho que creo que en Argentina, en Brasil, en México, nuestras organizaciones pueden ofrecer a las organizaciones sociales que trabajan en los territorios. Por último, quiero rescatar que el juego y por lo tanto las personas que en ellos trabajan deben ser apoyadas desde las políticas públicas estatales, porque el juego es un derecho que está garantizado en nuestro país en la Constitución y que deben hacer alianzas los gobiernos con las organizaciones sociales apoyando y financiando las capacitaciones y el trabajo en los territorios. Creemos que central son los encuentros como los que está desarrollando ABRI. Generar investigaciones, capacitaciones certificadas, encuentros académicos, intercambios de experiencias entre distintos países, internas, publicaciones, armado de redes nacionales, federales e internacionales para dar y visibilizar los trabajos que Brasil, México, Argentina, América realizan sobre crianza y juego. Creemos que hay que estructurar esta oferta y aprender a mostrarla. Todo el trabajo
que en los distintos territorios de Brasil, en los estados de Brasil, de Argentina, los equipos realizan día a día con tanto esfuerzo. Las capacitaciones también creemos que deben incorporar todo el saber y los equipos que provienen de distintas y múltiples disciplinas, abordando la cuestión de juego, pero también las problemáticas sociales que se incorporan en el territorio y se pueden leer a través del juego. Por último, hacemos un llamado a las organizaciones a trabajar más, a escribir más, a hacer más publicaciones, más investigaciones como estas que hemos podido hacer en Argentina, y a su vez a los gobiernos y a las universidades aliarse para que los espacios lúdicos logren mayor sustentabilidad y mayor ofertas de formación y de certificación para que crezca el mundo de los brinquedistas, de las crianzas y del juego en toda nuestra América Latina. Hasta aquí, no sé si me extendí o no. Lídia, tenemos 5 minutos. Bien. Debemos encerrar. Perfecto. Voy a dejar de presentar. No sostenga tu micrófono. Ay, perdón. Quise brindarles, les voy a mostrar. Este es un libro que hemos realizado de espacios lúdicos en Argentina, donde el tema de los equipos es solo un capítulo y una parte. Hoy a la mañana estoy tratando de contarles lo que implican los equipos en Argentina. Dentro del programa Juegotecas Barriales, nosotros trabajamos con equipos que tienen formación específica, todos tienen títulos terciarios, entran por concursos, son equipos rentados, que dependen del gobierno, que reciben capacitación, tanto en lo que es derechos y protección sobre infancia, como es el trabajo en lo específico de las ludotecas. Los equipos se conforman por 5 personas por lo general, donde se hace un trabajo interdisciplinario. Podría decir muchas cosas, pero creo que para no profundizar y no agobiar, podría dejar acá y darle el espacio a Mónica, que tiene una presentación grande, y si hay preguntas, puedo contestar. Pregunto a Marta y a Celia, que me conocen, si quieren que profundice en algo en particular y si se ha entendido lo que presenté, que intento que sea escueto y tranquilo, pero no sé si lo he logrado. Abriremos a conversa após todos falarem, ok? Perfecto. Me gustaría presentar agora a Mônica. Muchas gracias, Lídia. Mônica Juárez Soria, formada pela Faculdade de Economia da Universidade Nacional Autônoma do México, com estudos em Houston, Texas, sobre o método Montessori. Formação de ludotecária pela UNAM, Associação de Ludotecas, Catalunha, Espanha, e Instituto Indianópolis, Brasil. Diplomas em Direito Internacional da Criança e do Adolescente, Direção e Operação da Organização da Sociedade Civil, o Jogo em Educação Pré-Escolar. Capacitadora de ludotecários no país, em direção de ludotecas e em ludotecas e jogos. Responsável atualmente por 157 ludotecas. Uau! Palestrante virtual do Diploma à Distância sobre Ludotecas da Federação Latino-Americana de Ludotecas. E ex-presidente da ITRA, Associação Internacional de Ludotecas. Bem-vinda, Mónica. Doy la palabra. Muchas gracias por la invitación a ABRI y ver tantas caras de queridas amigas y colegas en esta reunión.
Muchísimas gracias por la invitación y quiero primero ofrecer una gran disculpa porque ayer mi computadora se descompuso y tuve que hacer la presentación en otro formato que no es el original del simposio y espero su comprensión. Ahora estoy ocupando otra computadora que me he prestado y tuve que hacerlo de esa manera. No quise ser irrespetuosa con el simposium, pero preferí a no presentar nada. Y segunda, traté de traducir en portugués con el Google, lo cual también ofrezco una disculpa porque sé que no traduce muy bien, pero lo que yo traduje está en color azul en portugués para que podamos entender. Mi presentación es una presentación muy larga porque son muchas fotos. Eso es lo que quise presentar. Creo que a veces es mejor verlo que escuchar y me parece que es oportuno que así sea. Mi presentación va a estar basada en la historia de las ludotecas brevemente a nivel internacional, brevemente a nivel México. Voy a conversar sobre los modelos de ludotecas con los que nosotros en México capacitamos a los ludotecarios. Voy a hablar sobre las funciones de la ludoteca. Voy a hablar sobre los tipos de ludotecas que existen o que nosotros conocemos. Y finalmente cerraré con el impacto y las perspectivas de las ludotecas a nivel México, que me parece que puede ser a nivel mundial. Entonces viene lo peligroso, que es compartir pantalla. Vamos a ver si nos deja hacerlo. Qué bueno, pues el primer simposio internacional, gracias Abri por abrir estos espacios de crecimiento y de capacitación de los ludotecarios y ludotecarias del mundo. Y pues encantada de estar aquí. Voy a presentar lo que es pues ludoteca, lo llamé así como un texto general. Y la historia de las ludotecas comienzan en 1935 en la ciudad de Los Ángeles, California, en una escuela y empiezan con un préstamo a casa, porque los niños comenzaron a robarse los juegos y los juguetes. La primera ludoteca que hubo en Cataluña, en España, se hizo en 1980. El 28 de mayo de 1999 se festeja el Día Mundial del Juego y aquí en la foto de abajo está la doctora Freda Kim, que es la fundadora de este día. Después tuvimos un congreso en Sudáfrica en el 2005, que fue el primer congreso que se hizo a nivel África, y aquí es donde México hizo su primera aparición en el mundo de las ludotecas y conocimos a importantísimas personalidades de esta rama del juego. Después viene el Congreso de París en el 2008 y pues aquí tenemos al Grupo de América, en donde está nuestra querida Nilce, Vera, Varos, está Ruth, está Beatriz, está, no, bueno, en fin, hay un grupo de gente de América en este congreso. Luego viene el congreso que se hizo, el primero en América, en Brasil, donde tuve el honor de ser llamada
para la presidencia de la Asociación Internacional de Ludotecas, lo que significa que Brasil siempre está en mi corazón. Después viene el Congreso Internacional de Ludotecas en Corea en el 2014. Viene una junta muy importante para México, que vino el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Ludotecas, y México hace su primer Congreso Internacional. El Congreso en Leiden, en Holanda, que fue muy lindo, fue con muchos aprendizajes, y tuvimos una reunión con el grupo de Europa, muy importante para la Asociación Internacional de Ludotecas. Y una de las cosas más importantes que logramos en Sudáfrica en el 2019 fue el primer taller internacional sobre los estándares y competencias internacionales, que ahora van a comenzar a marcar un poco la línea de cómo debemos de estructurar nuestras ludotecas y cómo debemos de capacitarnos los ludotecarios. Este es el grupo de América, de la cual ahora México forma parte. Está El Salvador, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, y se acaba de unir Puerto Rico. Y este es el último congreso que tuvo la Asociación Internacional de Ludotecas en Sudáfrica en el 2019, en donde yo me despido de la presidencia y se queda mi querida Mónica Stagg como presidenta, y ahora es a ella y al grupo de ludotecarios, donde sigue María Celia, afortunadamente, de seguir con la misión de la ITLA. Y espero que vayan a Melbourne, Australia, en el 2022, en marzo. El año pasado, cumplió 21 años el Día Mundial del Juego, y este año el tema va a ser el juego y la salud. La ITLA ya tiene 30 años. El año pasado los cumplió. Y ahora me voy con la historia de las ludotecas mexicanas. Esta es mi ludoteca con la que yo inicié hace casi 25 años. Hubo un programa muy importante en la Ciudad de México de ludotecas de barrio, donde se pusieron 107 ludotecas, que tuve la fortuna de yo guiar ese proyecto. México va a la ITLA en el 2005. La primera ludoteca hospitalaria nosotros la ponemos en el 2006 en el Instituto Nacional de Pediatría. Viene la primera ludoteca escolar en el Colegio Madrid en el 2010. México Juega, a quien ahora represento, se funda en el 2009. Hicimos la primera consulta nacional de ludotecarios en el 2010. Hicimos la primera capacitación solidaria gratuita en México en el 2012. Existió la primera ludoteca con braille en el 2013. La segunda consulta nacional de ludotecarios en el 2012. Como ven, no somos muchos, somos muy pocos, muchos. Hay muchos ludotecarias y ludotecarios en Brasil a comparación de México. Quise poner esta foto porque por primera vez en la historia de las niñas, niños y adolescentes, en el 2014 se promulga la Ley General de los derechos de las niñas y de los niños, en donde viene la palabra juego, y en la Ciudad de México viene la palabra ludoteca también. En el 2015 tenemos el primer libro de ludoteca hospitalaria, hecho por Rosa María González.
Viene el primer congreso de ludotecas hospitalarias en el 2016, la primera ludoteca de préstamo a domicilio o de préstamo al público, que es de México Juega, y nada más hay una ludoteca en México de este servicio. El 7º Día Internacional del Juego lo tuvimos en el 2018 a nivel presencial, porque sí hicimos el 8º, pero lamentablemente ya fue con la pandemia y fue a nivel cibernético. E hicimos el 4º Encuentro Nacional de Ludotecarios en el 2018 y este año vamos a hacer el 5º Encuentro Nacional Ludotecario, que también va a ser por vía internet. Ahora me voy a las funciones de las ludotecas. En México nosotros hemos detectado 10 funciones que las ludotecas creemos que es oportuno que tengan, que es la función recreativa, en donde nosotros vamos a ofrecer recreación, que es un derecho, así como el juego es un derecho, en donde van a ser espacios de diversión, lugares atractivos en donde los disfrute del usuario. Tenemos la función educativa, que es a través de la forma innata que el ser humano tiene el juego cuando nace, y si esto se lleva de manera adecuada, esto puede desarrollar de manera integral a la persona. Las ludotecas para nosotros son espacios de educación no formal. La función social de la ludoteca es darnos un espacio para la reflexión, para la información, del derecho del juego de las personas, para el rescate de tradiciones lúdicas, fomentar socialización e inclusión y tener una conciencia civil. La función económica de la ludoteca es que damos alternativa para orientar a los padres de familia en la compra de juegos y de juguetes. Tenemos muchos juegos y juguetes que las niñas y los niños no pueden comprar, pero sí pueden jugar. Fuentes de empleo para los ludotecarios y las personas que trabajan dentro de las ludotecas. Y activamos la economía del espacio poniendo una ludoteca, porque se venden más juguetes, se compran más juguetes y se mueve la economía del entorno. Tenemos la función de la investigación, en donde las ludotecas son lugares acertados para la investigación de cómo funcionan los juegos, de si están adecuados para las edades y si los fabricantes los están haciendo de manera correcta. El manejo de estadísticas en cuanto a los usuarios y cómo se está comportando la sociedad, y son espacios donde los especialistas pueden poner en práctica sus teorías. La función ecológica es aquella en donde por medio de todas las actividades que nosotros hacemos en las ludotecas, vamos formando a los usuarios en una conciencia ecológica. Y aprovechamos la basura de alguna manera para crear juegos y juguetes. También para hacer cosas con reciclado de papel y de cuidado del planeta. La función preventiva estimula y favorece la socialización y la toma de decisiones acertadas, genera a partir del juego y el juguete hábitos de vida saludable, estimula la construcción y el fortalecimiento de normas y valores, y finalmente nos hace personas resilientes, que ahora en esta pandemia lo estamos viviendo. La función artística es aquella que por todos los materiales que están dentro de una ludoteca, nosotros podemos explorar las diferentes disciplinas culturales que podemos tener en el mundo. La función axiológica desarrolla y fomenta los valores del ser humano, sensibiliza en la aceptación y en el respeto de la diversidad y fomenta una cultura civil. Y finalmente, la función política
El hombre es un ente político. Y entonces, con la función política dentro de la ludoteca, nosotros tenemos resolución de problemas de manera colectiva, tratar de ver el bien común, tomar decisiones por el bien del grupo, participar, mantener la paz, buscar un beneficio y gestionar, saber negociar. Los modelos de ludotecas que nosotros en México tenemos identificados son el anglosajón, el ibérico o el español, el mediterráneo, el sudamericano, el colombiano. El anglosajón se da en Suecia, Gran Bretaña y Australia, y la característica de este modelo es que hay sesiones marcadas, pero también hay sesiones para las personas que están con niños y hacen proyectos especiales. Por ejemplo, el proyecto especial de jugar los niños con los niños, que son los adolescentes que son padres o madres, de cómo aprender a jugar con sus hijos. Esto es un ejemplo de este modelo anglosajón. Aquí hay unas fotos de algunas ludotecas de Inglaterra, el modelo mediterráneo, tomando como base la definición de María de Borja y Solé, que es una gran personalidad en el mundo de las ludotecas del mundo hispano. Aquí nos dice que son locales donde las niñas y los niños pueden jugar, que son instituciones diseñadas para que se desarrolle la personalidad de las niñas y de los niños con base a los juegos y juguetes. Que hay una pequeña diferencia con el siguiente modelo que voy a presentar. Aquí está Portugal, Francia, Suiza, que es el modelo ibérico. El modelo ibérico, aparte de tener un tinte del Mediterráneo, aporta una educación para el consumo. Acá hay otros ejemplos y el modelo sudamericano que propiamente lo marcamos con el modelo de la Federación Latinoamericana de Ludotecas, de la FLALU, que es un modelo abierto, más flexible, con un trabajo de análisis pedagógico, social, en donde no se basa tanto en juguetes, sino que prefieren la expresión lúdica creativa de las personas que visitan la ludoteca. El modelo colombiano, que la característica que tiene es que une a la comunidad con el gobierno, con los empresarios, y la corporación Juego y Niñez es quien lleva la coordinación de todas las ludotecas con modelos de intervención puntuales de cada una de las comunidades en donde están las ludotecas. Hay muchos diferentes tipos de ludotecas, los hemos dividido por edades, en donde tenemos estas ludotecas que se las voy a ir mostrando. La Peque Ludoteca es para bebés de 0 a 3 años. La ludoteca infantil, que es de 3 años a 12. La ludoteca juvenil, que hay en México no existen. La ludoteca de adultos, que únicamente están en las universidades. Y la ludoteca de adultos mayores o la ludoteca geriátrica, que esto es un servicio que México da a diferentes partes de la Ciudad de México. Tenemos la ludoteca de préstamo interno, que es donde juegan internamente las personas, la ludoteca de préstamo externo y la ludoteca de préstamo mixto, en donde puedo jugar adentro, pero también me puedo llevar el juguete a mi casa. Aquí está la de préstamo interno, yo me quedo adentro jugando. Esta es la de préstamo externo, puedo llevarme el juguete a mi casa. Y la de préstamo mixto. Por población tenemos muchas ludotecas y
voy a presentar la de barrio, que así eran, ahora ya no funcionan. La institucional, que depende del gobierno. La privada, que es yo tengo el dinero y yo la pongo, yo me capacito y yo doy servicios. Estas son las que más hay en México. La comercial es que yo tengo a la ludoteca, pero también tengo algo como una cafetería o una tienda de juguetes que me ayuda a sacar el proyecto a flote. Tengo cuestiones de estimulación temprana o salones de fiestas. La itinerante, que tiene diferentes estilos. La particular, que está en clubes privados, donde nada más pueden entrar las personas que pertenecen a ese grupo. Las familiares, que se hacen normalmente en ferias o en eventos como el Día Mundial del Juego. Las rurales, que están en nuestro campo. Las comunitarias. Las escolares y las empresariales. La ludoteca hospitalaria, obviamente. Tenemos una gran red de ludotecas hospitalarias en México. Lamentablemente no tenemos una ley como la tiene Brasil, pero espero que pronto la podamos lograr. Ludoteca en penitenciaría, que esto es de otros países como El Salvador, pero México tiene espacios de juego nada más, no tiene ludotecas, porque para nosotros la ludoteca debe tener personal formado como ludotecario. El ludobús, aquí está Vera, que fuimos a visitar un ludobús en Inglaterra, por ejemplo. La ludoteca residencial, que ahora están haciendo mucho en México, en estos edificios de muchos departamentos, y en un departamento ponen una ludoteca. La ludoteca terapéutica, que tiene una misión especial, sobre todo para niños que han sido abusados. La ludoteca para personas con discapacidad. La ludoteca en biblioteca. Ya por fin en las salas infantiles en México han entendido que el juego y la lectura no deben estar peleadas, deben estar unidas. Y por su tecnología tenemos dos estilos de ludotecas: la cibernética y la de investigación, como la de la Universidad de Sao Paulo, que ustedes tienen, y la de laboratorio, como la ludoteca de los jugueteros de Valencia. El impacto es muchísimo, no voy a leer todo. Educamos, apoyamos al derecho del juego, ayudamos a los usuarios, promovemos derechos humanos, hacemos que el tejido social sea grande, nos relacionamos intergeneracionalmente, fomentamos lectura, ayudamos a la educación, el aprendizaje a través del juego, aumentamos la productividad de los padres de familia cuando las niñas y los niños se quedan en las ludotecas, apoyamos a los jugueteros. Tenemos un gran impacto, y sobre todo ahora en esta pandemia. ¿Y hacia dónde nos movemos? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Pues somos espacio con mucha variedad de juegos y juguetes, somos espacios seguros, espacios de aprendizaje a través del juego, tenemos espacios donde nos enseñan herramientas para la vida, somos centros de investigación, somos lugares que difundimos, promovemos y defendemos el derecho del juego. Somos espacios donde otras personas pueden transformar las realidades que
viven, aunque sea un ratito, somos un oasis para muchas niñas y niños y adolescentes de la vida que están llevando afuera y permitimos a las personas ser ellos mismos. Somos ambientes muy necesarios y mucho más ahora en este mundo que se nos viene encima. Somos lugares en donde hacemos a la gente resiliente y somos espacios en donde podemos acompañar a los usuarios que nos visitan, pero no acompañarnos en este momento de juego, sino acompañarlos en sus vidas. Muchas gracias, obrigada. Muchas gracias. Estos son los datos de México Juega. Muito bom, muitas graças. Dando continuidade, eu tenho uma sugestão. Nós tínhamos falado inicialmente da Maria Célia falar, e no final a Cirlândia. Como a Cirlândia vai mediar a próxima mesa às 18 horas, eu acho que é mais conveniente a Cirlândia falar agora e a Maria Célia depois. O que vocês acham? Maria Célia? Posso passar para a Cirlândia? Não tem problema. Posso passar para a Cirlândia, então? Sim. Vamos lá. Ok. Pode, Cirlândia? Sim. Então, vamos lá. Cirlândia Reis de Oliveira Teixeira é uma das maiores comunicadoras sobre o brincar do Brasil, não há dúvida, né? É nossa porta-voz em todos os sentidos, né? Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia, Psicopedagogia, psicóloga, pedagoga, membro-diretor da Associação Brasileira de Brinquedotecas, membro da International Toy Library Association, a ITLA, né? Nós já estamos falando dela. Experiência em gestão na primeira infância, pesquisadora no grupo de pesquisa Contextos Integrados em Educação Infantil, atuou como consultora educacional e diretora de escolas montessoriana, autora de vários livros e artigos científicos publicados no Brasil e no exterior, professora na graduação e coordenadora na pós-graduação em psicopedagogia por 14 anos, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, apresentadora do programa TV Infância, o programa que dá a voz às crianças. Te dou a palavra, Cirlândia. Muito obrigada por você estar conosco. Marta, eu que agradeço. Como é bom a gente ter amigas, né? Falando coisas maravilhosas da gente. Então, muito obrigada pelo carinho. É uma honra muito grande para mim estar aqui, nessa mesa com pessoas tão maravilhosas, pessoas tão ilustres, e também com esse público que tem pessoas incríveis, que são referências para nós aqui da associação, que contribuem muito para que a nossa associação continue avançando. Então, muito obrigada a todos. Ótimo, então eu vou ampliar. E aí vocês, tudo bem agora? Aparecendo? Sim. Ótimo, então, para falar desse tema, né, um tema que urge, né, a necessidade da gente realmente discuti-lo, e é um tema de grande relevância para a associação e para as pessoas que estão aí buscando esses indicadores de qualidade para a brinquedoteca e também na formação. Bom, então eu vou iniciar falando sobre o que é a nossa associação, o que é a ABRE, como nós nos baseamos para pensar em alguns critérios, digamos assim, não é, de qualidade da brinquedoteca. Então, hoje, o que nós temos, e que também nós promovemos nos cursos de brinquedista, é que haja uma certa qualidade, né, quanto maior, melhor, mas que haja algumas qualidades que estão alinhadas a esses tópicos que a gente vai falar aqui. E, para isso, a gente utiliza a Carta de Qualidade das Ludotecas Francesas, que foi escrita por Alice Lucot, e a professora Vera Barros traduziu para a gente. Então, com base nesses 11 temas aqui, a gente, então,
busca entender o funcionamento dessa brinquedoteca e como que ela atende a esses critérios. Então, eu não vou entrar muito aqui, porque o meu foco realmente é a questão do profissional do brincar, mas só para a gente já entrar um pouquinho, esses temas são temas de critérios mesmo. Então, por exemplo, a questão da ética, o papel da brinquedoteca, no espaço no qual ela está inserido, isso para a gente é muito importante, o projeto dessa brinquedoteca, desde sua criação até médio e longo prazo, quais são as parcerias que essa brinquedoteca faz, os serviços que ela oferece, o local, o espaço, os tipos de jogos e brinquedos, a forma de funcionamento, o público que ela atende, a acolhida e comunicação. Em cada um desses itens, nós procuramos verificar como que esses itens atendem à questão da qualidade. Então, por exemplo, só para a gente entender, se o público que está sendo atendido está alinhado com a organização desse espaço. Então, se atende bebês, por exemplo, se a brinquedoteca atende bebês, se esse espaço ele está adequado para esse público que a brinquedoteca abriu para atender. Então, só para a gente dar início aqui, quais são os critérios, os indicadores de qualidade da brinquedoteca que a gente busca atender. Existem vários outros, aqui é só para a gente ter uma ideia. Bom, então, como o meu foco aqui é trabalhar as competências do brinquedista, o perfil, o papel do brinquedista, que é um profissional que há muito tempo na associação a gente vem travando literalmente uma batalha no sentido de buscar, né, ajuda mesmo e buscar meios para que esse profissional ele seja reconhecido, para que essa profissão seja regulamentada. Para nós da associação, isso é muito importante. Então, ao longo dessa apresentação, eu vou trazer aqui algumas coisas e dizer para vocês como é que esse assunto está hoje aqui no Brasil. Como é que ele está, o que a gente tem de novidade em relação a esse profissional aqui no Brasil, que a ABRE busca incessantemente a qualificação, que busca incessantemente o reconhecimento desse profissional, para que ele possa, né, de fato, exercer o seu papel na sociedade, mas também ser respeitado e ser valorizado com aquilo que realmente ele representa para a infância, para o espaço brincar, para a sociedade. Então, quem é esse profissional? Vou falar de uma forma bem generalizada, existem muitas definições, nós todos sabemos disso, mas eu elenquei aqui algumas definições que têm sentido para esse momento. Então, o brinquedista é um profissional com qualificações para atuar em diversos segmentos da brinquedoteca. Porque, assim como a Mônica trouxe também, a Lídia, o brinquedista, aqui no Brasil, nós também temos diversos tipos de brinquedotecas. Nós temos vários tipos de brinquedotecas. Então, o nosso brinquedista aqui, nós buscamos dar uma formação que atenda a essas diversas demandas. Claro que dentro de cada especificidade, o profissional vai buscar também outros recursos. O conjunto de ações do brinquedista é voltado para a criação das melhores condições a fim de favorecer um brincar de qualidade. Então, tudo que o brinquedista faz, os fazeres do brinquedista na brinquedoteca, essas ações todas que ele promove, são ações que nós buscamos trabalhar na formação, que elas sejam direcionadas para que dê condições para que a criança tenha um brincar de qualidade, para que tenha um momento de brincar de qualidade. E o que a gente pode chamar de brincar de qualidade, só para a gente pensar, né, para a gente trabalhar aqui esse tópico. Então, um brincar livre dentro do espaço da brinquedoteca, um brincar no qual a criança não seja interrompida a todo momento, no qual ela possa, de fato, desfrutar, qual ela possa ser ela mesma ali naquele espaço. Então, a gente procura dar essas orientações para que esse brincar realmente possa ter sentido e significado. E, principalmente, a gente preza muito na formação para que os profissionais brinquedistas, para que eles compreendam a importância que é a criança ser autora da sua experiência de brincar.
para nós isso é muito importante. É fundamental que os brinquedistas entendam isso. A criança, ela é a principal, né? Ela é a autora da sua experiência de brincar ali. Então, é importante que os brinquedistas consigam perceber isso, que é algo que a gente prega bastante na nossa formação. Então, quem é esse profissional, né? Continuando aqui, é um profissional que ele estuda, ele compreende a dimensão lúdica do ser humano, ele cria e promove melhores condições para um brincar de qualidade na saúde, na educação, na sociedade, nos diversos ambientes. Atuar com as crianças e suas famílias no ambiente onde predomina o brincar livre. Então, a gente traz essa preocupação de que esse brinquedista ele possa trabalhar de modo que ele consiga atender ali, não é, as crianças e também a família, se essa brinquedoteca se propôs a atender as crianças e as famílias. E aqui no Brasil nós temos brinquedotecas que também atendem as crianças e as famílias. Hoje nós temos uma gama muito grande de tipos de brinquedotecas. Então, são muitos tipos de brinquedotecas diferentes, assim como a Mônica também trouxe, não é? Vários subtipos de brinquedotecas. Aqui também nós temos, basicamente todos que ela trouxe, a gente tem também. Então, a gente procura dar uma formação básica no sentido de atender a essa demanda, que é uma demanda importante e é uma demanda até escassa, porque o que a gente vê são muitos profissionais que atuam nos espaços, mas que não têm uma formação. Então, é esse olhar do brinquedista, essa percepção, essa atuação e principalmente essas ações do brinquedista, elas precisam de uma certa formação e do conhecimento para que ele consiga entender a importância do papel dele ali naquele espaço da brinquedoteca. Bom, então, algumas características que a gente pode até elencar aqui, não é? Que são básicas, ele ter um equilíbrio emocional, porque numa brinquedoteca, né, em diversas brinquedotecas, a gente tem, por exemplo, as brinquedotecas que recebem crianças que às vezes são mais agitadas, ou mesmo que têm alguma situação atípica, e é necessário que tenha um equilíbrio emocional para que possa lidar ali com a situação, com o contexto. Claro que isso dentro, a gente está falando sempre de um espaço onde ele é contemplado por uma equipe multiprofissional, né? Porque é isso que é o ideal. Por isso que numa brinquedoteca, a gente também orienta que as pessoas que façam parte dessa brinquedoteca, que elas tenham formações em áreas diferentes, né? Para que quando haja a necessidade de uma intervenção em determinado assunto, que o profissional adequado e responsável e qualificado para aquilo possa atuar, e não o brinquedista. Então, é importante que ele também reconheça esse espaço. Eu digo isso porque quem são os brinquedistas, né? Por exemplo, na nossa associação, as pessoas que fazem o curso de brinquedista, é muito comum, né, as pessoas já serem formadas também, assim como as meninas trouxeram aí, nas apresentações delas, as questões de quem são os brinquedistas. Então, quem são os brinquedistas nossos aqui da associação? São pessoas que também já são pedagogos, são psicólogos, são enfermeiros, são médicos, já tivemos juízes, advogados, empresários. Então, são essas pessoas que já têm uma formação e que vêm buscar o curso de brinquedista. E num espaço da brinquedoteca, o brinquedista, ele é o responsável, mas como brinquedista, né? Então, é importante dizer que a gente também preza pela separação da função do quem é o brinquedista, e se ele estiver na brinquedoteca e tiver uma outra coisa que não seja da área dele, ele também precisa tomar esse cuidado, porque a função aqui, ela tem algumas características que são próprias desse profissional. É alguém, né, um pouco da característica, é alguém que é comunicativo e acolhedor, mas sem ser invasivo. É uma tarefa difícil essa característica, porque ao mesmo tempo que ele está ali, ele está acolhendo, ele está interagindo, mas sem ser invasivo. Dar
tempo para que a criança tenha espaço de fazer do jeito dela, de errar, de acertar, é dar tempo para a criança ser ela mesma, aquele tempo que ela precisa para avançar num jogo, por exemplo, sem precisar uma intervenção. Então, como diria Montessori, qualquer ajuda desnecessária atrapalha a aprendizagem, atrapalha o desenvolvimento. Então, o brinquedista é alguém que precisa ter essa postura, né, de ser comunicativo, de ser acolhedor, de estar ali presente, mas a criança saber que pode chamá-lo, que pode perguntar, que pode contar com ele em qualquer momento, em qualquer coisa que ela precise, mas ele não precisa ficar o tempo todo perguntando, fazendo, e sem que tem que dar espaço para a criança. Esse é um papel muito importante do brinquedista. Ser atento ao que se passa ao seu redor, sem controlar e direcionar as pessoas. Então, a gente brinca na brinquedoteca, o brinquedista, ele não pode, por exemplo, dar as costas para o mar, né? Porque se ele der as costas, coisas podem acontecer e ele não observar. E eu digo isso porque as experiências que a gente observa na brinquedoteca é tão, às vezes, calorosa e gostosa, que é natural que o brinquedista, ele se envolva nas brincadeiras com as crianças. Mas ele não pode esquecer que ele está brincando ali, mas ele tem que ter esse olhar de tudo que está ao seu redor, ele tem que ter clareza de tudo que está acontecendo ao seu redor, porque às vezes uma situação que ele não observou pode ser alguma situação que gere algum conflito. Ser organizado, isso é muito importante. Desculpa, Silvana, um minutinho, tá? Sim. Temos um minutinho só. Só falta um minuto? É. Eu não entendi, só falta um minuto para acabar a minha fala, Marta? Isso, senão não dá tempo da gente abrir as perguntas no final, depois, com a Maria Célia também. Ah, entendi. Então, eu vou para outra parte aqui. Então, qual que é o papel do brinquedista na brinquedoteca? Então, acolher as crianças, manter o espaço organizado, zelar pela higiene, organizar os brinquedos, seguir uma rotina de vistoria, fazer reuniões em equipe. E a postura dele é sempre essa, de respeito mútuo, de explorar os sentidos, de promover atividades criativas, de ver a criança como autora da sua experiência de brincar, zelar pela higiene. E aí, onde é que esse profissional trabalha? Ele trabalha nas brinquedotecas de uma forma geral e nas brinquedotecas que estão dentro de instituições, como universidades, lojas, clubes, enfim, hospitais, escolas, e assim por diante. Bom, esse item aqui é só para dizer, né, o segmento da brinquedoteca, ele é um segmento que entra no que a gente chama de entretenimento e lazer, ou ainda, o que a gente chama de prestação de serviço de entretenimento infantil. Então, é bacana, a ideia de trazer isso aqui é justamente para dizer que a brinquedoteca, que o segmento da brinquedoteca, ela atende ao serviço de entretenimento infantil, de recreação e lazer, de cultura, e não à educação. Então, só para a gente entender por onde que passa essa relação aqui de espaço, de prestação de conta. A quem a brinquedoteca tem que prestar conta? Aos sindicatos próprios que diz respeito ao entretenimento infantil e à recreação e lazer. Então, aqui só para a gente reforçar isso, a brinquedoteca ela não está ligada à Secretaria da Educação, e sim à recreação e lazer, porque são espaços que são destinados ao entretenimento e desenvolvimento de crianças por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras acompanhados do brinquedista. Então, aqui é uma função muito diferente do que a gente imagina que seja, ou do que a gente sabe que é, uma função escolar. E eu trouxe essa questão, né, anterior aqui, de deixar claro que a brinquedoteca não pertence ao setor da educação, a não ser que ela esteja dentro de uma escola ou de uma universidade, porque nós, da associação, recebemos muitas queixas de pessoas dizendo que a Secretaria da Educação está solicitando que ela vire uma escola, ou que ela entre na legislação, na LDB, e que ela seja uma escola. A brinquedoteca não é dessa área, a brinquedoteca é da recreação e lazer, de entretenimento, tá bom? Bom, só para a gente entender ainda um pouco mais sobre a questão da regulamentação da profissão, que é algo que a gente, muito sério, que a gente vem trabalhando há muito tempo,
foi encaminhado no final de 2019, olha que a gente está em 2021, em 2019, a partir de várias questões que nós já havíamos discutido na associação. Então, houve uma comissão e nós definimos ali algumas funções específicas do brinquedista. Foi encaminhado para a CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. A classificação brasileira de ocupação. Esse órgão, ele é responsável pelo reconhecimento do profissional. Então, nós enviamos esse documento no final do ano passado, e eles nos responderam agora, em 2021, claro que já teve outras intervenções aí, mas eles nos responderam dizendo que a titulação solicitada, ela será incluída como sinônimo de uma ocupação já codificada, que é o 371410, que é do recreador. E aí, essa alteração poderá ser visualizada agora, em fevereiro. No entanto, nós já entramos com a intervenção, e após esse evento aqui, nós vamos nos reunir e solicitar essa alteração. Então, como eles não são da área de brinquedoteca, enfim, eles também não têm essa obrigação, apesar da gente ter explicado tudo bem conforme o que a gente imagina que seja mesmo a função do brinquedista. E eles entenderam que é similar à do recreacionista. Eu quero deixar muito claro aqui que o recreacionista, ele é extremamente importante, no entanto, é uma outra profissão. Então, a gente trouxe aqui uma diferenciação. Só para a gente entender, por exemplo, o recreacionista, nos cursos de recreacionista... Estou um pouco atrasado, senão não sobra tempo para Maria Célia, por favor. É verdade, Marta. Então, só para a gente finalizar aqui, então, algumas diferenças básicas, depois vocês serão socializados, vocês terão acesso, mas só para a gente entender o que é e o que não é o brinquedista. Então, tem uma função muito específica, o recreacionista e o brinquedista, que são totalmente diferentes na nossa percepção. E nós vamos fazer a alteração desse código no CBO. O que é a CBO? Ela reconhece o profissional, ela classifica o profissional, dando um número que já é um caminho bem importante para o reconhecimento da profissão. Quem regulamenta a profissão é o poder público, não é a CBO, certo? E, então, é basicamente essas questões que eu gostaria de trazer para vocês aqui, por isso que a gente precisa do curso de formação, porque nesse curso a gente dá todas as orientações que são necessárias. Obrigada, Sérgio. Um pouquinho do tempo. Eu gostaria de passar a palavra para a Maria Célia, né? Eu acho que ela até dispensa apresentações, né? A doutora em psicologia escolar, a nossa querida presidente da associação, e membro da ITLA, né? Representando a ITLA América, né? Eu queria aproveitar, já que a Maria Célia vai complementar já com essa parte dos indicadores de qualidade, as perguntas que acredito que você consiga sanar do pessoal, que é a respeito da contribuição do governo nas brinquedotecas da Argentina, principalmente. Não ficou muito claro, eu acho que é uma curiosidade grande para todos, de entender qual é essa participação governamental, né? Então, estou antecipando aí a pergunta, mas que fique depois da sua apresentação. Muito obrigada, Maria Célia, desculpa o horário, né? Passo a palavra para você. Tudo bem, obrigada. Não, a gente entende, tudo bem, ótimo. Foram muito esclarecedoras todas as apresentações, né? E já cumpriram, em grande parte, a meta, o objetivo desta mesa redonda. Então, prezado público, prezadas colegas desta mesa redonda, eu estou aqui, então, para a minha contribuição, né, para o tema geral da mesa, a respeito dos indicadores de qualidade das brinquedotecas e competências básicas do brinquedista, na perspectiva das contribuições do Grupo ITLA América e da ABRE. Então, nessa temática geral, a minha contribuição é justamente sobre um processo de elaboração de um padrão de qualidade para brinquedotecas, com respeito a uma metodologia
e em relação a indicadores que selecionados, né? Este trabalho, ele foi produzido, né, elaborado pelo Grupo Continental ITLA América. Então, o objetivo da minha apresentação é justamente divulgar, compartilhar todo esse processo de trabalho em prol das boas práticas de gestão das brinquedotecas e da profissionalização do brinquedista, né? Eu quero também, se houver oportunidade, refletir acerca da forma, das possibilidades de implementar padrões de qualidade de brinquedotecas que sejam coerentes com a diversidade presente num contexto de América Latina e internacional. Eu vou procurar contextualizar para vocês um pouco, do que se trata o Grupo ITLA América, né? O grupo foi constituído em junho de 2017. A partir dessa data, começamos a estabelecer nossos contatos sistemáticos através de reuniões à distância. E reunião, então, de representantes de entidades ou pessoas que são integrantes da International Toy Libraries Association, a ITLA, né? Pessoas ou entidades que atuam no continente americano, seja América do Norte, Central ou América do Sul. Temos aqui, então, uma imagem dos diferentes membros e a origem desses nossos parceiros no grupo continental da ITLA, né, América. Em El Salvador, Ninhas Primeiro, nos Estados Unidos, a brinquedoteca Toybrary, em Austin, no México, a México Ruega, a Associação Norte-Americana, né, que é a USA Toy Library Association, em Colômbia também, e na Argentina, Juegotecas Barriales, Bolívia, Juego e Desarrollo Humano, da Bolívia, e no Brasil, a ABRE, Associação Brasileira de Brinquedotecas. Esse é o conjunto, e também, por último, recebemos a adesão de uma fundação de Porto Rico, que ainda não está constando aqui, mas é muito recente, nós vamos atualizar. Então, são esses os membros, por enquanto, do ITLA América. Um pouquinho, então, do contexto desse grupo, né, que se iniciou, estabeleceu seus primeiros interações e conhecimento no Congresso da ITLA, em Holanda, em maio de 2017. Aí está a presidente, que era no momento, na época, né, Mônica Juárez, e grupos do Brasil e da Argentina também, que se encontraram e começaram a propor e discutir essa formação desse grupo. Já em outubro de 2018, uma reunião presencial, após várias, né, remotas, que na Colômbia, em Bogotá, onde nós fomos recebidas por Juego Ninhas, um dos nossos membros do grupo, e fizemos, então, a nossa reunião presencial pela primeira vez, com muita satisfação, com muito proveito também. Então, o Grupo ITLA América tem esse propósito geral de mobilizar brinquedistas e entidades que são dedicadas ao brincar e à infância para compor o grupo de trabalho, de modo a fortalecer o movimento das brinquedotecas no continente América e representá-lo também perante a ITLA. Temos, então, ali o nosso logo, né? Representá-los perante a ITLA. Nos propósitos específicos, há vários, né, como esse primeiro da comunicação entre a ITLA, a diretoria, e a nossa região continental. Compartilhando, de um lado, as nossas necessidades regionais e propósitos,
e também as decisões, as metas de ação da Hidro, fazendo essa comunicação. E um segundo objetivo muito importante é justamente o que já está acontecendo, as trocas de experiências e de conhecimentos das diferentes realidades regionais, né? E diferentes também esferas ou campos de ação representadas neste grupo. Temos contextos da brinquedoteca privada, pública, escolar, sociocomunitária e hospitalar representados. E eu destaco aqui o propósito, porque esse vai ser o escopo da minha apresentação, a produção de documentos orientadores para o funcionamento das brinquedotecas, para as finalidades e funções das brinquedotecas e para a formação e profissionalização do brinquedista, né? Também, por último e não menos importante, discutir, promover, apoiar ações de incidência social e política com foco na defesa dos direitos da criança e adolescente, a promoção da qualidade de vida e a saúde global dessa população específica, né? Eu vou falar, então, agora da metodologia. Qual foi o processo de elaboração desse documento que estamos finalizando? Primeiro, a elaboração de um texto base, né, elaborado por subgrupos, né, do nosso Grupo América, e na primeira fase fizemos a definição dos indicadores, né, quais as categorias que poderiam estar retratando melhor ou promovendo melhor a qualidade no funcionamento das brinquedotecas e na formação dos profissionais. Numa segunda fase, aprofundamos, na medida que fizemos a consulta, fontes complementares de documentos já elaborados por outros grupos ou situações, como, por exemplo, o workshop ITLA, que foi promovido, então, sobre certificação e padrões, né, relacionados às brinquedotecas, e realizado em julho de 2019, na última conferência internacional que foi realizada na África do Sul. Recolhemos os dados todos resultantes dessa oficina muito participativa, com grande participação dos membros, né, dessa conferência, dos participantes dessa conferência. Consultamos também o documento da Associação Australiana, Australia Toy Libraries Association, a respeito das competências básicas e critérios de qualidade. Também o documento da ATL, que é a European Toy Libraries, é a Associação das Brinquedotecas Europeias. E, em particular, um documento da Associação Francesa de Ludotecas, que se chama Fiche Métier Ludothèque, quer dizer, é um formulário, um fichário, um documento a respeito da função do ludotecário ou brinquedista. E, finalmente, o Decreto 94 de 2009 do Governo da Catalunha, Espanha, que se trata de um documento regulador das brinquedotecas da região. Feito isso, voltamos, então, chegamos numa fase B, para o processo de refinamento dos indicadores, onde nós discutimos ajustes necessários e adaptações às múltiplas realidades regionais, né? Com esse estudo das fontes complementares de outros documentos, de outras regiões, de outros continentes, nós fomos verificando os contrastes, as diferenças, as necessidades de ajustes, de discriminação de contextos e de realidades, né? Foi isso que aconteceu. A etapa C prevista é a confirmação da validade dos indicadores selecionados e descritos, pela aplicação de um roteiro de avaliação em uma amostra de brinquedotecas.
Bem, vamos falar, então, um pouco sobre a definição das categorias para esses indicadores, né? A nossa fase A, que eu descrevi anteriormente. São 4 grandes categorias: a gestão geral da brinquedoteca, o espaço físico, os materiais e os recursos humanos. Na gestão geral, nós definimos e descrevemos 6 indicadores, como também no espaço físico, os 6 indicadores. Eu vou depois contar sobre eles. Materiais, em relação aos materiais, ou seria o acervo, né, da brinquedoteca, nós descrevemos tipos, a diversidade de tipos de objetos lúdicos, juntamente com as suas funções, de acordo com áreas do desenvolvimento geral da criança, né? E em recursos humanos, nós fizemos uma descrição do perfil do profissional e das suas competências básicas, sempre relacionadas com as áreas da sua atuação, que seriam a terapia recreacional, ligada também à área judicial, legal e legal, a área da hospitalar, a área de lazer e recreação e a área escolar. E, além disso, agregamos, né, um formulário para avaliação de qualidade, seguindo essas categorias, como eu já informei vocês. Então, destacando aqui os mais robustos, né, os indicadores mais robustos, a gestão geral e o espaço físico. Então, na gestão geral, nós temos a gestão dos recursos humanos, o registro e as formas de registro, tanto do público, usuário, como da equipe de colaboradores, sejam contratados ou voluntários, como também o registro do acervo. Outro indicador é o uso dos recursos tecnológicos em TI, administração e finanças, seguro, ou seguridade, como também é chamado, e a gestão da infraestrutura e manutenção. Quanto ao espaço físico, que é realmente um tópico extremamente importante, já que o espaço físico é um componente importantíssimo de qualquer brinquedoteca, né? Porque o espaço físico ele deve convidar, estimular, né? E proporcionar a brincadeira livre, a brincadeira criativa e segura. Então, nós temos também 6 indicadores, sendo o primeiro, né, naturalmente, as dimensões. E nas dimensões, o espaço aberto e o espaço fechado. Né? Nós queremos aqui mostrar que a brinquedoteca, ela não é necessariamente, não acontece entre 4 paredes, mas ela tanto pode estar no espaço interno como no externo. E essas dimensões também, elas têm uma relação direta com a modalidade do serviço. Se é de empréstimo interno, ou seja, o espaço de jogo dentro da brinquedoteca, ou se a brinquedoteca funciona nos moldes do empréstimo externo, de aluguel, vamos dizer assim, do material lúdico, né? E também pode acontecer a modalidade mista, né? Que se faz tanto uma coisa quanto outra, como, inclusive, a professora Mônica Ruares citou, explanou na sua apresentação. A organização desse espaço físico, a disposição do material e do mobiliário, ela também é descrita e de acordo com o tipo do serviço ofertado, né? A questão da acessibilidade também foi bastante lembrada, a questão da segurança, inclusive dentro da segurança, um tópico que nós destacamos, o plano de evacuação, porque nem sempre isso é considerado. Em relação ao espaço aberto, nós destacamos questões em relação à gestão do uso do espaço aberto, seja parques, praças, enfim,
e dos materiais adequados para esse momento, esse espaço aberto. E, finalmente, alguns critérios para a escolha, a seleção do mobiliário, né? Os resultados, aqui já concluindo, foram afetados pela pandemia. O ano passado, o grupo teve que se dispersar, saiu do foco desse trabalho para poder atender a crise que estava ocorrendo em seus locais, né, de trabalho. Então, a partir mais ou menos de agosto do ano passado, as nossas reuniões foram interrompidas e não aconteceram com a mesma sistemática. E, apesar disso, a etapa A foi concluída, que é a elaboração do texto básico e do estudo das fontes complementares, e a etapa B, apenas a parte de recursos humanos, né, que vocês viram que eu não descrevi aqui no momento, requer maior discussão e um fechamento, né? E por quê? É muito importante que façamos isso, né? Porque justamente ela é relevante, ela é bastante importante para as propostas de formação, para a definição de programas, né, de qualificação profissional. E temos, então, como previsão para 2021, no trabalho deste grupo, Italo-América, o fechamento da etapa B e a testagem dos indicadores, finalmente, mediante a aplicação desta grade, né, de indicadores, desse gabarito, digamos assim, de avaliação, né? O que nós podemos dizer e refletir a respeito de todo esse trabalho levado nos últimos 2 anos por esse grupo de pessoas muito dedicadas, né? O estudo levou a desvelar mais fortemente para nós as diferenças no funcionamento das brinquedotecas, seja entre os países da América Latina, América do Norte e os demais continentes, Europa e Oceania, né? Seja Austrália e Nova Zelândia, elas se agrupam no mesmo grupo continental, né? Então, o que nós destacamos de diferenças é o seguinte: a assistência a populações carentes de nossa região, América Latina, somente, leva ênfase em propostas lúdico-educacionais e destaca, né, a presença de organizações públicas e da sociedade civil, né? Então, dizendo de outra forma, garantir um espaço para o jogo, a brincadeira com segurança e com qualidade é mais importante entre nós, não que não seja nos outros países e nos outros grupos continentais, mas o local de jogar, de brincar, é mais frequente e há todo um planejamento para propostas lúdicas bastante forte em muitas entre os membros deste grupo, Italo-América, né? Enquanto que o empréstimo de brinquedos para jogar em casa, para brincar em casa, o empréstimo às crianças, às famílias, é mais comum nos demais países e praticamente inexiste entre nós. Entre nós, eu digo, da América Latina. Certo? Então, nós temos aqui um desafio, né? Que é como dar atenção para essa adequação global dos critérios, né? Como os critérios poderão ser adequados de uma forma global, né? Sendo que os indicadores de qualidade tendem a diferir na sua relevância de certos aspectos dos tópicos: espaço físico, gestão, registro e catalogação do acervo e os próprios materiais que são ofertadas na brinquedoteca. Não em todos os aspectos desses indicadores, mas em certas partes existe uma diferença na relevância por conta das questões que eu me referi anteriormente, né? E a questão comum
né? Falei das diferenças, mas existe uma preocupação comum entre todos os grupos na ITLA, que é a formação do profissional brinquedista, né? Ou seja, qual seja o contexto, a forma, a modalidade da brinquedoteca, mais voltada para o social, para o coletivo, para a assistência a populações carentes, ou para a prestação de serviços de empréstimo, de brinquedos, enfim, a questão que sempre preocupa é a formação deste profissional. Então, assim, eu encerro a minha participação aqui, trazendo mais um relato, e creio que muito importante para que todos já fiquem a par, né, deste trabalho, da existência do Grupo ITLA América, do trabalho que está sendo feito no contexto deste grupo, pelas minhas colegas, sendo duas que estão aqui representando, a Mônica Juárez e a Lídia House, da Argentina, enfim, e também compartilhar com vocês um processo de elaboração desses indicadores e algumas reflexões que esse estudo nos levou, que são os nossos desafios que nós vamos enfrentar daqui para diante, na continuidade desse trabalho. Então, eu agradeço a participação do público e quero deixar aqui, desculpa, os meus contatos. Estou no contato@gmail, como presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas, é onde vocês podem me encontrar, e também no site brinquedoteca.org.br. Muito obrigada.